Duas notícias importantes. A primeira, não estamos sozinhos no universo. A segunda, estamos longe de ser a civilização mais avançada. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Livros e Teologia. Meu nome é Rafael Pablo e hoje eu estou aqui para falar do excelente O Fim da Infância, do Arthur C. Clarke, da editora Aleph. Eu não sei se está dando para ver aí, mas o nosso editor vai deixar a capinha aí e você vai ver de que livro eu estou falando. Sim, eu estou falando do excelente e eu vou explicar por que eu achei excelente, mesmo com alguns detalhes que eu vou pontuar para vocês. O livro tem 320 páginas e o preço de capa dele é de R$ 54,90, mas você sabe, lá embaixo na descrição desse vídeo tem um link com uma promoçãozinha esperta para você. E fique tranquilo porque eu não vou dar spoiler. Então eu tive bastante cuidado de fazer uma resenha onde eu não entrego para você nenhum ponto importante que possa estragar a sua experiência com esse livro, ok? Então, simbora para a resenha, não sem antes você inscrever-se no canal, acionar o sininho, deixar o seu like e, se for possível, também se tornar um membro do Concílio. Tudo isso você pode fazer aí embaixo. Simbora! Muito bem, vamos falar só um pouquinho a respeito do autor, porque é importante você saber que o Arthur C. Clarke faz parte daquilo que nós podemos chamar de a trindade da ficção científica. Então, nessa trindade nós temos Isaac Asimov, Arthur C. Clarke e Philip K. Dick. E para mim, em importância e em preferência, é nessa ordem. Primeiramente, Isaac Asimov, para mim é o melhor deles, depois o Arthur C. Clarke e por último o Philip K. Dick. Eu não tenho muita experiência nem com Arthur C. Clarke, nem com Philip K. Dick, mas eu já li um livro do Philip K. Dick e um livro do Arthur C. Clarke e achei que o Arthur C. Clarke tem ali uma narrativa um pouco melhor do que o Philip K. Dick. O Arthur C. Clarke nasceu em 1917 e morreu em 2008. E caso você não esteja lembrando dele, eu vou tentar trazer à sua memória algumas obras importantes que ele escreveu. Encontro com Rama, Poeira Lunar e, obviamente, o mais famoso deles, 2001, Uma Odisseia no Espaço, que tem aquele filme e que eu não assisti porque eu quero ler o livro primeiro, mas eu sei que muita gente detesta o filme e muita gente gosta bastante. Uma outra coisa interessante desse livro aqui, O Fim da Infância, é que primeiramente ele foi elaborado como um conto. Então, Arthur C. Clarke escreveu um conto chamado O Anjo da Guarda, e aí esse conto fez bastante sucesso e ele então resolveu desenvolver essa história. E esse conto, de forma original, está ali no apêndice desse livro da editora Aleph. E aí você pode comparar, porque as modificações que esse conto sofreu são exatamente o primeiro capítulo desse livro. Então você pode ler o primeiro capítulo e esse apêndice e você pode comparar quais foram as alterações que o Arthur C. Clarke fez para o livro. Eu vou dividir essa resenha em 3 partes: início, meio e fim. Olha só que criatividade, eu acho que ninguém mais pensaria nisso, em dividir uma resenha em início, meio e fim. Tá, eu sei que isso parece muito óbvio, mas é porque esse livro, ele é dividido por tempo. Então você acompanha um determinado tempo logo ali no início, depois passa-se muitos anos, você acompanha um outro tempo e no final você vai acompanhar um outro tempo ainda mais distante. Então ele também foi dividido nessas 3 fases. O livro também foi dividido em 3 fases, mas a criatividade de dividir dessa forma início, meio e fim é realmente minha. Vamos lá, no início nós temos espaçonaves invadindo a Terra e sobrevoando as principais cidades do planeta Terra. E é uma descrição muito interessante, me lembrou muito aquele filme Independence Day. É basicamente aquilo. Eu acho inclusive que aquele filme deve ter sim se espelhado nesse livro aqui. Eu acredito que deve ter sido dali que surgiu essa ideia lá para o filme. Esses seres extraterrestres, eles fazem contato com a humanidade, mas não diretamente. Eles escolhem um representante aqui da humanidade, que seria a espécie do presidente da ONU, né, do representante máximo ali da ONU. Ele é a interligação entre esses seres extraterrestres e a humanidade. E veja, fica muito claro logo no início que esses senhores da Terra, como eles depois vão ser chamados, eles vieram para cá para colocar ordem no negócio. Eles vieram para cá para governar a Terra, tanto que depois eles vão ter esse nome, Senhores da Terra. Então, eles vieram para colocar ordem na casa. Eles deixam isso muito claro e eles vão colocando e impondo as suas ordens
de maneira muito incisiva, porém eles vão conseguindo fazer com que as suas ordens sejam cumpridas, que tudo aquilo que eles planejaram sejam implantado aqui na Terra de maneira muito pacífica. Você nota, se não me engano, que existe um ou outro evento que eles precisam utilizar a força, mas o restante eles vão colocando a sua imposição através de bons planos, e os planos dando certo, a Terra melhorando, a Terra avançando em justiça social, os pobres, né, deixando de ser pobre, a criminalidade caindo vertiginosamente, o fim das guerras. Tudo isso vai fazendo com que as pessoas vão aceitando aquilo que esses senhores da Terra acabam decidindo para a Terra. Uma outra coisa interessante nesse início desse livro é que esses senhores da Terra, eles não se revelam. Você não sabe qual é a forma deles nessa primeira parte. E esse talvez seja o foco principal dessa primeira parte. As pessoas querem descobrir o formato, como eles são, quem eles são, da onde eles vieram, por exemplo, e principalmente como eles são. Inclusive, surgem até alguns grupos mais radicais que inclusive pressionam esse presidente da ONU para que ele cobre dos senhores da Terra, que eles se revelem, que eles se mostrem quem eles são. Os senhores da Terra acabam dando uma desculpa, falando que não podem se revelar agora, que a humanidade não está preparada, qualquer coisa nesse sentido, mas eles são muito good vibes. Eles dificilmente utilizam a força, a violência. Até quando acontece um fato muito importante nessa primeira parte do livro, eles não utilizam a violência, eles resolvem tudo de uma maneira bem amigável, por assim dizer. Eles não se incomodam com muita coisa. Você percebe que é uma civilização muito desenvolvida, uma civilização que confia muito naquilo que ela está fazendo. E aí é importante frisar que já no início aqui do livro, fica muito claro que em pouco tempo, esses senhores da Terra, com os planos que eles colocaram aqui na Terra, a fome foi exterminada, já não existe mais guerra, é uma espécie de reino dos céus aqui na Terra, obviamente sem Deus. E eu nessa parte, eu não sei se isso foi proposital. Eu não sei se foi uma forma do Arthur C. Clarke literalmente dizer que quando o ser humano avançar, quando o ser humano tiver uma mente evoluída, ele não vai precisar de Deus. Mas para mim, foi essa a intenção do autor. A intenção do autor é aquela intenção que a gente vê muito por aí, né? À medida que a ciência vai se desenvolvendo, as pessoas acreditam que ela, a ciência, vai poder resolver todos os males da sociedade. A ciência se torna o substituto de Deus, por assim dizer. Tanto que nessa primeira parte, eu acho que fica um pouco subentendido que, olha, nós não precisamos de Deus para implantar um reino dos céus aqui. Basta que a gente evolua, basta que a nossa mente evolua. Essa é a primeira parte, ok? Esse é o início do livro. Aqui nós temos um salto de 50 anos, ou seja, depois que eles chegaram, eles ficaram um tempo ali contando essa primeira parte, e aí nós vamos ter um salto de 50 anos na história. Muito bem, acontece um fato muito relevante logo no início desses 50 anos, então não vou contar para você, como eu disse, eu não quero estragar a sua experiência de leitura, é um fato importante que eu acredito que você deve ler para que você saiba o que aconteceu. Mas aí nós continuamos nessa história, onde a humanidade continua subindo cada vez mais os seus níveis de justiça, de conhecimento e felicidade. Não existe pobreza, agora ela foi exterminada de vez. Todas as pessoas fazem o que querem e quando querem, e o próprio trabalho não é mais uma obrigação. A descrição e a impressão que eu tive é que o trabalho agora passou a ser um hobby. Você não precisa mais de dinheiro, você não precisa mais trabalhar por dinheiro. Agora você escolhe aquilo que você quer fazer, aquilo que você gosta de fazer e faz porque você quer. Obviamente, quanto mais você trabalha naquilo, quanto mais você se dedica naquilo, melhor você é e de uma certa forma mais status você tem. Ainda que ninguém seja pobre, ainda que na verdade não existe assim classes mais altas e classes mais baixas, porque a pessoa talvez menos importante da Terra tem tudo o que precisa e vive muito bem. E é exatamente nesse momento que nós temos o fatídico, que aparece em quase todas as ficções científicas, os carros voadores. Então aqui as pessoas já se locomovem com carros voadores e, como eu disse, não existe muito bem uma divisão de classes, apesar de ficar subentendido que existe uma divisão de classe pela questão intelectual. Quanto mais intelectual você é, você acaba se reunindo com outros intelectuais, então acaba tendo essa divisão pela intelectualidade
e não mais pela condição social. Nessa parte do livro, nessa segunda parte do livro, está acontecendo uma reunião na casa de um desses intelectuais, e aí nós temos uma espécie de evento paranormal, ou sobrenatural, ou místico, que acontece nessa reunião. E é muito interessante, porque nesse exato momento muda um pouquinho a vibe do livro. Ele fica um pouco mais sombrio, você não sabe exatamente o que aconteceu, você não sabe se esse evento é sobrenatural, se esse evento é místico, se esse evento é sobrenatural no sentido de terror, aconteceu alguma coisa muito estranha ali, mas você sabe, aconteceu alguma coisa e os humanos não dão muita relevância para isso, acreditam que aquilo aconteceu só naquele período, porque a pessoa com a qual esse evento aconteceu realmente é suscetível a certas coisas, mas para os senhores da Terra era isso que eles estavam esperando. Fica muito claro que esse evento sobrenatural não é surpresa para os senhores da Terra, na verdade, eles tinham a intenção que isso em algum momento acontecesse. E aí, a partir daí, nós temos a história descambando para essa questão sobrenatural. E fica algum tempo sem você entender realmente o que está acontecendo, até que seja explicado o que realmente aconteceu. Depois disso, nós temos mais uma vez esse pulo temporal. Vamos para a última parte do livro. E é muito interessante que nessa parte do livro, nós temos ali um evento muito parecido com aquele filme Interestelar a respeito do tempo. Uma pessoa que faz uma determinada coisa e justamente por ele fazer essa coisa, o tempo para ele passa muito mais devagar. E aí, então, quando ele volta para o planeta Terra, por assim dizer, ele está muitos anos depois daquela reunião. Ele participou daquela reunião, mas agora, por causa disso que ele fez, ele está muito na frente. Assim, há muitos anos depois daquela reunião, ninguém mais que participava daquela reunião está vivo, somente ele. Então, ele é o que conhece o que aconteceu ali e ele agora pode entender o que está acontecendo no planeta Terra. Esse evento temporal fez com que eu assistisse novamente, talvez pela 20ª vez, o filme Interestelar. Eu acho fantástico a forma como eles deixam muito claro como o tempo é relativo, e ali no Interestelar fica muito claro à medida que eles vão para aqueles planetas e o tempo passa diferente para eles ali no planeta do que para o rapaz que ficou ali na nave. Eu acho fantástico, e aqui fica a minha indicação para que você veja também o Interestelar, caso você ainda não tenha visto. Então, agora nós estamos muito tempo depois que os Senhores da Terra chegou, muito tempo depois daquela reunião onde os eventos paranormais começaram a acontecer, e agora nós estamos começando a entender e a ver as consequências daquele evento paranormal, ok? A Terra está totalmente diferente, não vou falar o que está diferente, mas a Terra está totalmente diferente, e apenas essa pessoa que eu falei conhece e sabe como tudo isso começou. E até aqui eu devo dizer que o livro é excelente, é muito bom, eu não conseguia parar de ler. Então eu pegava a todo momento para continuar, para ver no que ia desenrolar a história. Até esse momento, o livro foi fantástico, o livro me prendeu e eu fiquei muito empolgado com a história. O problema acontece a partir de agora. Nas últimas 10, 15, no máximo 20 páginas do livro, aí o autor para mim realmente pisou muito na bola. O final para mim foi desanimador. Como eu disse, é bem o finalzinho. É literalmente no que culminou, ou principalmente na explicação do objetivo geral dos Senhores da Terra. A explicação que eles dão não me convence, me pareceu uma explicação muito corrida, era algo que deveria ter sido colocado premissas anteriormente para que no final você entendesse. Então eles não colocaram essas premissas anteriores, no final tiveram que dar uma solução para tudo isso e aí colocaram uma solução qualquer, ao meu ver uma solução que não faz jus a toda boa história que o livro tem. Então o que me desanimou foi realmente esse finalzinho. Esse finalzinho é realmente desanimador para mim. Ainda assim, fica aqui a minha forte indicação para que você leia, porque toda a história é muito boa. É uma ficção científica de primeira qualidade, ainda que o final não seja tão bom. Talvez eu esteja acostumado com o final do Isaac Asimov, que para mim tem uns finais assim, uns plot twists fenomenais, e talvez o Arthur C. Clarke não conseguiu fazer na mesma medida do Isaac Asimov. Talvez eu tenha utilizado essa comparação sim. Mas fica aqui a minha forte recomendação. O Fim da Infância, Arthur C. Clarke, editora Aleph, vai levar
9 mochés. Sim, 9 mochés. Ficou esse ponto todo, o ponto inteiro ficou por causa do final. O final é um pouco desanimador. Eu até acharia interessante se alguém fizesse um final alternativo, um final que realmente fizesse algum sentido melhor com a história, ok? Muito bem, pessoal, essa foi a resenha de hoje, eu espero que você tenha gostado. Fica aqui novamente a minha indicação. Caso você não seja inscrito no canal, se inscreva, acione o sininho, deixe o seu like e torne-se membro caso você possa fazer isso. Ajude o Livros e Teologia a ir mais longe. Arthur C. Clarke, O Fim da Infância foi a resenha de hoje. Eu volto daqui a um tempo com mais alguma resenha. Fiquem com Deus, um abraço e até o nosso próximo vídeo.